Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Eu queria iniciar o meu discurso me solidarizando, Gilson Filho, pelo ocorrido no final de semana, um completo absurdo que não pode existir numa democracia consolidada. Mas eu subo essa tribuna também, senhoras e senhores, para discutir um projeto de lei, um parecer que eu tenho muita propriedade para tratar do assunto. Sobretudo porque, apesar da nobre correligionária e vereadora professora Ana Lúcia não ter aqui mencionado, o Partido Republicanos, enquanto exercia a sua liderança à frente da Secretaria de Esportes da cidade do Recife, foi quem deixou esse projeto pronto para que ele pudesse vir para esta casa. E a gente se somou ao esforço do nobre secretário, amigo Heriberto Filho, para poder concretizar esse tão sonhado projeto que a gente vai estar votando no dia de hoje. Mas eu queria aqui, senhoras e senhores, vereador e amigo Rinaldo Júnior, esclarecer também alguns pontos de extrema importância, trazidos de forma completamente equivocada pelo nobre vereador líder da oposição, Felipe Alecrim, e de forma também equivocada, talvez por não ter conhecimento efetivo da matéria. Mas quando ele traz aqui a questão de que o Recife Bom de Bola possa ter comissões desportivas, ele não para pensar ou se até que o Recife tem centenas de ligas desportivas. O Recife tem muitos e muitos interesses por cada uma dessas ligas esportivas. Se você pega o maior campeonato de futebol de várzea, com quase 1.000 e tantos times que participam desse campeonato e submete-os a comissões desportivas, você acaba inviabilizando o campeonato por completo. Quando ele fala também da questão dos patrocínios estampados, a gente precisa entender o Recife Bom de Bola como um produto importante da Prefeitura da cidade do Recife e da Secretaria de Esportes do Recife. Esse produto, para que ele possa ser comercializado para as diversas emissoras de televisão, emissoras de YouTube, emissoras de futebol de uma maneira geral, ele precisa ter um freio com relação a essa questão dos patrocínios estampados. Porque se a gente quer vender o Recife Bom de Bola para Rede Globo, por exemplo, a gente não pode ter a TV Tribuna sendo estampada na camisa dos jogadores. Isso é uma questão comercial, isso é uma questão óbvia, isso é uma questão nítida. E, devido a isso, a lei precisa tratar desse assunto com segurança e com maturidade, para que a gente possa, vereador Carlos Muniz, como a gente já fez nos 4 anos que a Secretaria de Esportes esteve sob a minha liderança e do ex-secretário Joca Heráclio, vender o Recife Bom de Bola para que ele fosse transmitido em horário nobre, em pleno esporte espetacular. Para que a gente pudesse ter o Recife Bom de Bola sendo transmitido pelo G1. Para que a gente pudesse ter o Recife Bom de Bola sendo transmitido pela TV Jornal também, que já foi. Esse não é um produto que precisa estar vinculado à Globo, à Tribuna, à TV Jornal. Ele precisa estar apto para ser comercializado e efetivamente vendido para as emissoras que tenham interesse e deem a melhor contrapartida para o município. Isso é uma questão óbvia. A questão das RPAs também. O vereador
traz aqui dizendo que o Recife Bom de Bola ele é feito de forma antidemocrática, sem ouvir as RPAs, sem distribuir os espaços dos times dentro das regiões políticas administrativas da cidade do Recife. Isso não é verdade. A gente fez o Recife Bom de Bola por 4 anos. Em cada uma das RPAs, nós tínhamos reuniões específicas para poder debater e discutir o Recife Bom de Bola de uma forma geral. É importante que a gente diga também, vereador, que a quantidade de times na RPA 5 é diferente da quantidade de times na RPA 6, que é uma RPA maior, inclusive subdividida em 2 RPAs, 6A e 6B. É importante que se diga também que a RPA 1, por exemplo, ela é menor do que a RPA 3, que também é subdividida em 3A e 3B. Portanto, tem maior quantidade de times, maior quantidade de interessados, mas que são feitos de uma forma completamente democrática e de uma forma para funcionar e se tornar o que a gente já deu entrada no Guinness Book, o maior campeonato de futebol de várzea do mundo. Não é do Brasil, nem do Nordeste, é do mundo. Mas eu escuto com atenção o vereador Felipe Alecrim. Vereador Rodrigo Coutinho, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência, que tem propriedade e que com coragem sobre essa tribuna para tecer críticas a um projeto que deveria ser positivo, um bom projeto. Vossa Excelência fala da falta de segurança, a falta de maturidade do projeto, é exatamente a maturidade de poder ouvir as pessoas, de compreender as suas necessidades e de então construir um projeto, uma ação, uma obra que atenda de fato à necessidade das pessoas, a necessidade especialmente daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. A distribuição, por exemplo, que Vossa Excelência fala com tanta propriedade, no projeto não consta nada disso. O projeto não traz com clareza quais são as equipes que vão ser selecionadas, não fala de dimensão geográfica. Vossa Excelência traz de forma, eu diria até lúdica, porque, claro, Vossa Excelência participa da situação e não quer ser discordial, obviamente, com a atual gestão, mas traz, sim, críticas contundentes a um projeto que poderia ser melhorado. E pelo debate que Vossa Excelência traz aí na tribuna, eu ouso dizer, inclusive, que Vossa Excelência não deve ter sido consultado. Trabalhou esse projeto, implementou a gestão, poderia dar inúmeras contribuições, tem um mandato de vereador, ou seja, tem todas as prerrogativas e a qualidade para participar de forma objetiva deste projeto. Então isso mostra que todas as dificuldades que a gente trouxe aí na tribuna e que Vossa Excelência reitera, que a dispensa de prazo não pode acontecer, que nós precisamos ser ouvidos, porque o vereador, ele é o político mais próximo da sociedade, nós poderíamos ter contribuído muito mais com esse projeto, e Vossa Excelência, com coragem, sobe essa tribuna para tecer críticas de forma elegante, claro, mas para mostrar a importância de cada vereador ser ouvido, de cada vereador representar a sua base política e os projetos que, por muitas vezes, são apoiados por cada mandato. Então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência. Não se pode votar dispensa de prazo por projetos que precisam de tempo para ser maturado. Projetos que poderiam ser maturados tornam-se, como Vossa Excelência bem colocou, projetos imaturos, projetos que não atendem 100% ou de forma ampla a necessidade das pessoas. Então, a partir do vosso discurso, a base de oposição vai reavaliar o voto sim, para ver se realmente esse voto ele acontece por redução de danos ou se a gente contribui de alguma maneira, a gente tenta ter um diálogo e interlocução para poder, lá na frente, realizar as modificações necessárias. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Felipe Alecrim. Eu, de forma muito rápida, queria
responder a 2 pontos. Primeiro, que eu não teci críticas ao projeto nem à prefeitura. Eu fiz aqui comentários sobre o Recife Bom de Bola, de uma maneira geral, trazendo de fato e de direito o que se dá no Recife Bom de Bola, de uma maneira geral. Segundo, que a gente não pode legislar ou escrever leis nominando RPAs ou nominando determinados pontos específicos, porque senão a lei, mais adiante, ela vai perder o sentido, vereador Davi Muniz. Ela perde o sentido no momento em que você escreve na lei que devem ter X times na RPA1, depois outra quantidade de times na RPA2. Amanhã ou depois, as RPAs, elas são ajuntadas ou são modificadas e o projeto perde por completo o sentido de uma maneira geral. A lei, ela precisa ser feita efetivamente para que ela possa ser cumprida. E é exatamente nesse sentido que a gente precisa escrevê-la de uma forma mais ampla para que ela possa ser viável de ser cumprida na integridade. Mas eu escuto com atenção o nobre colega Júnior de Cleto, firme como uma rocha. É isso aí, Vossa Excelência, vereador Coutinho, quero lhe dizer, lhe parabenizar, né, por tanta bagagem, por tanta experiência à frente da Secretaria de Esporte. Ninguém mais tem o preparo que o senhor tem para falar do assunto. Vossa Excelência, que colocou o gramado, que era um sonho nas periferias, onde o filho do pobre jamais poderia jogar num campo de grama sintética, e Vossa Excelência, à frente dessa secretaria, fez muitos projetos, conseguiu implantar vários campos que eram sonho e virou realidade. Então, com muita bagagem, com muita maestria, sobe esta tribuna para falar deste projeto tão importante. E o que a gente vê, vereador aqui, que queria ser prefeito, queria ser executivo, quer legislar no lugar do prefeito, né, que chama para um debate, certo? Sem ter a bagagem que Vossa Excelência tem. Então, quero lhe parabenizar, né, por sua experiência, subir nesta tribuna com firmeza, para falar do que entende. De 4 anos à frente da Secretaria de Esporte, fazendo belíssimo trabalho. Parabéns, Sérgio de Cleto, firme e forte como uma rocha. Agradeço e incorporo vossa parte na íntegra, vereador Júnior de Cleto. Fico até lisonjeado com a fala de Vossa Excelência, porque para a gente é motivo de muita alegria. A gente poder ter inaugurado quase 20 campos gramados na cidade do Recife, dentre os quais mais de 10% desse quantitativo a gente não gastou um centavo sequer da prefeitura da cidade do Recife. Conseguimos viabilizar através de convênios que a gente conseguiu trazer em Brasília para tornar realidade na cidade do Recife. E eu tenho certeza e convicção que os gramadores mudaram também como um todo, vereador Osmar Ricardo, o Recife Bom de Bola. Porque agora os jogadores que jogam o Recife Bom de Bola e vão lá na frente jogar no meu Santinha, eles já estão numa realidade mais aproximada dos campos de várzea aos campos efetivamente de futebol e grandes estádios, como é o caso do Mundão de Arruda. Quando Vossa Excelência fala que eu sou um dos vereadores que tenho mais propriedade para tratar do assunto, eu fico também lisonjeado, mas os nossos pares também são muito preparados para tratar desse tipo de assunto. A gente tem aqui o vereador presidente Romerinho Jatobá, que quase foi presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o vereador Heriberto Rafael também, um cara que tem muito tempo de casa, Gilberto Alves, eu tenho certeza que a gente tem grandes quadros, incluindo Vossa Excelência, que pode contribuir muito com todo esse debate e com o recifense de uma maneira geral. Obrigado.